meu coração jamais temerá. Idade a guerra cega contra mim, não temerei, eu não temerei. A quem eu temerei, a quem eu temerei. O Senhor
Depois do coral cantar, fica bem mais fácil para o pastor pregar, não fica? Bem mais fácil. Bom é se esse coral pudesse cantar todas as vezes que o pastor fosse pregar. Porque eles me acalmam, me deixam tranquilo. Creio que deixa você também tranquilo, não é verdade? São músicas que conseguem atingir a nossa mente, mas também desce até o nosso coração. Bom é ficar só no coração, não descer. Senão vocês ficam muito animados. E aí não abrem o coração para a mensagem que é importante. Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abri-la comigo. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. O verso 1 do capítulo 8 do Evangelho de João diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus estava ensinando no templo, mais especificamente no pátio do templo. Quando chega diante dele um grupo de escribas e fariseus, líderes religiosos, homens versados no Antigo Testamento, homens capazes de abrir a Torá e identificar nela os reclames da lei, homens de roupas talares, homens com o rosto sisudo, mas homens com pouca compaixão. E até mais que isso, homens com intenções criminosas. E eles não estão sozinhos. Eles trazem para o pátio do templo uma mulher. E a trazem na arrastada e empurrada. Lançam-na diante do pátio do templo. A cena é no mínimo constrangedora. Jesus, num ambiente totalmente salutar, deixava cair dos seus lábios as palavras de salvação. Eis agora aquela mulher, lançada ao chão do pátio, suando, coração acelerado, sentindo que o seu dia não seria um dos melhores. Ali está a mulher, indefesa, insegura, envergonhada e certamente esperando a sua acusação. Os homens lançam essa mulher e sem nenhuma misericórdia expõe diante de todos
a sua vida de pecado. E eles começam a pontuar. Ela fez isso, isto e isto. E deixa claro diante de todos que estão ali, celebrando a festa dos tabernáculos, quem era aquela mulher e o que ela havia feito em sua vida. A mulher, não ousando nem sequer se defender, baixa a guarda, olhando para baixo, espera o que vai acontecer. Os homens, que acabei de descrever para vocês, fazem uma pergunta para aquele que era considerado o grande rabi dos dias. Eles olham para Jesus e dizem: Rabi, a lei de Moisés nos diz que tais pessoas como esta mulher deve ser apedrejada. E o Senhor? O que o Senhor diz? Qual é a sua resposta diante da nossa indagação? Diante da situação, parece-me que Jesus estava pouco interessado no que eles estavam dizendo. Parece-me. Mas na realidade Jesus estava atento às palavras daqueles homens. Eu digo que aparentemente parecia-me que ele estava desatento, é porque eles estavam ali colocando diante de Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. E Jesus nunca apoiou tal situação. E aqueles homens requerem agora de Jesus uma posição, que ele se mencionasse com relação ao que ele pensava. E diz o texto bíblico que Jesus, diante daquela indagação, fez o que eu e você deveríamos sempre fazer diante dessa indagação: guardou silêncio, não abriu a sua boca. Diz que ele tão somente se inclinou, numa atitude servil, de um serviçal, e como se não tivesse dando atenção para o que eles estavam dizendo, quem sabe olhando para a poeira ali do pátio, ficou inclinado, observando ali a poeira do templo. Mas aqueles homens não estavam ali para desistirem facilmente das intenções que eles haviam planejado. Eles olham e insistem na pergunta: Senhor, ela foi surpreendida, o Senhor o que vai dizer? E o que me chama a atenção, amigos, é que havia uma grande multidão. Como eu disse a vocês, era o 8º dia da festa dos tabernáculos. Havia muitas pessoas ali, principalmente aqueles que eram os mais próximos de Jesus. E agora, penso eu, que os discípulos olham para Jesus e aguardam que ele dê uma resposta para aquela indagação. Só que havia um problema. Se Jesus virasse para aqueles que estavam indagando e dissesse assim: a lei é clara, joguem essa mulher no precipício, porque era assim que acontecia o apedrejamento. A tradição diz que as pessoas que deveriam ser apedrejadas deveriam ser jogadas de um precipício que era pelo menos 2 vezes a sua estatura. A pessoa era empurrada para esse precipício e ela caía. E aí lá do alto as pessoas jogavam as pedras. E segundo a tradição, tinha o direito de lançar a primeira pedra o ofendido, ou a ofendida, ou a testemunha ocular. É o que diz a tradição. E então está ali aquele grupo de homens exigindo uma resposta do Senhor. E ele tranquilamente, calmamente, serenamente, parece-se manter indiferente àquela acusação. Os homens insistem e Jesus então se levanta.
mas ele não se levantou de maneira impensada. Ele se levantou e, creio eu, poderia usar duas formas jurídicas para poder dar uma resposta para aquele grupo de pessoas que estavam acusando. Depois em casa você vai ao livro de Deuteronômio, capítulo 22, versos 22 a 24. Você vai ver que neste livro havia ali algumas orientações para o processo de apedrejamento. A pessoa que fosse condenada ao apedrejamento deveria ser acusada pelas testemunhas que viram e pelo ofendido. E eu pergunto a vocês, aquele que tinha sido ofendido estava presente? Não. E uma outra coisa dizia a lei. A lei dizia, no caso de adultério, ambos, o homem e a mulher, deveriam ser apedrejados. E eu pergunto a vocês, estavam ali ambos? Também não. Jesus então poderia, juridicamente, dizer, vocês me fazem uma pergunta que eu não posso responder, porque vocês não estão dentro da lei, vocês estão burlando a lei. A lei diz claramente, os dois devem ser apedrejados. E eu pergunto, cadê o homem que cometeu adultério com ela? E Jesus poderia juridicamente sair de fininho e esquivar-se, mas ele não faz nada disso. Uma outra brecha, se é que eu posso dizer assim, que tinha na lei, é que o apedrejamento não poderia ocorrer dentro da cidade. O livro de Deuteronômio é claro em dizer isto. A pessoa que fosse apedrejada deveria ser levada à porta da cidade. E eles estavam dentro da cidade. E mais especificamente, dentro do templo. No pátio do templo. Você consegue pensar nisso? É como se trouxesse alguém para esse templo aqui, colocasse aqui, diante de todos. Condenasse essa pessoa, bem aqui onde está a marca do X, ó. Vocês não conseguem ver, mas é o coral que marca isso. Colocasse a pessoa aqui, e aí o pastor daria ordem: apedrejem-na. Você já imaginou a cena? Um grupo grande como o nosso aqui assistindo, e as pedras começariam a serem lançadas. Jesus tinha duas formas jurídicas para poder se esquivar, mas ele não usa nenhuma dessas duas formas. Ele faz algo que era totalmente improvável. Ele se ergue, contempla a turba, olha nos olhos daqueles homens que estavam inquirindo dele aquela ação e deixa cair da sua boca uma frase. E que frase? Ele diz assim: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclina-se novamente e começa a escrever. Eu não sei porque João não revela o que Jesus escreveu. Você também não sabe. Mas muitos eruditos, ao comentarem este texto, eles afirmam que provavelmente Jesus ali no pátio do templo, no chão do pátio, escreveu alguns pecados daqueles que estavam acusando aquela mulher. Eu não sei se isso é real, porque João não revela. Mas imaginemos, amigos e irmãos, se realmente foi isso que aconteceu. Esses eruditos acreditam nisso porque diz que aqueles homens, ao olharem para a ação de Cristo, de maneira assim inexplicável, desistem da acusação. E diz o texto bíblico que olham para a porta do templo e, a começar do mais velho, vão saindo um por um,
não ficando um sequer na presença daquele que deu a orientação para jogar a pedra. E eu fiquei pensando comigo na minha casa, quando estava preparando a mensagem: por que será que saiu primeiro o mais velho? É porque os mais jovens são educados, pastor. Deixaram que os mais velhos saíssem primeiro. É pura educação, eles eram corteses. Eu não creio nisso. Eu imagino que os mais velhos saíram primeiro, porque eles começaram a pensar: se ele colocou esse pecado, e eu continuo aqui insistindo, ele vai colocar aquele outro pecado. E se ele colocar aquele outro pecado, lembrem-se que eu estou imaginando, não estou dizendo que isso aconteceu. E lá na minha casa, fiquei pensando em como alcançar você e a mim com essa ideia. E algo me disse assim: quando você for pregar esse sermão, faça a igreja imaginar uma cena, no mínimo constrangedora, para que ela entenda a situação. Então, imagine você comigo aqui, se de uma forma miraculosa, esse telão que agora está ali apresentando aquela frase, Igreja Adventista do Sétimo Dia, se esse telão apagasse e uma mão misteriosa começasse a escrever o meu pecado e o seu pecado. Mas imagine-se mais do que isso, se naquele telão agora começasse a passar as cenas da minha vida em 3D. Tecnologia. Já imaginou? Se colocássemos ali de uma forma miraculosa as cenas da minha vida? Pior do que isso, já imaginou se Deus revelasse ali naquele telão os meus pensamentos? O que eu faria? Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Eu posso falar por mim. Se Deus de maneira miraculosa colocasse nesse telão as cenas da minha vida, eu não tenho sombra de dúvida que eu deixaria esse microfone aqui e sairia por essa porta. Me esconderia lá na salinha pastoral. Esperaria que todos fossem embora, para que eu pudesse então pegar a minha família e fazer o mesmo. Sabe, amigo, se Deus revelasse o que vai na minha mente, no meu coração, ficaria muito difícil a minha situação. Olha, eu não quero constranger ninguém aqui essa manhã. Não é a minha intenção deixar ninguém numa saia justa, mas é a minha intenção fazer você pensar, fazer você imaginar se fosse você do outro lado, porque é fácil jogar a pedra, é fácil apontar o erro, é fácil criticar, é fácil massacrar, mas como é difícil para o que caiu se levantar. Eles não precisam de mais ninguém para condená-los, porque eles mesmos já se condenam. Eu sei, você sabe o quanto é doloroso para nós sabermos que erramos, principalmente quando erramos contra quem nós amamos. Tem hora que eu não falo para minha esposa, mas eu procuro um lugar tranquilo, me escondo dela, porque sei que errei com ela, sei que machuquei o coração dela, e ela não vê, ela não sabe, só agora. Mas eu choro, e me dá uma dor tão grande. Eu fico pensando comigo, por que eu fui fazer isto? Então não precisa ninguém me condenar mais do que eu mesmo.
já me condenei. Eu já estou sentindo a dor do meu pecado. Então, eu não preciso que ninguém cause mais dor ao meu coração. A igreja precisa entender isso. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pode lançar. E há alguns que se equivocam em pensar que Jesus aqui entrou em contradição com a lei mosaica. Não entrou. Jesus nunca quebrou uma lei sequer, nem a lei cerimonial. Na realidade, o que Jesus estava falando ali, para eles, era a própria lei. Ele disse: se alguém dentre vós estiver sem pecado, cumpra a lei. Vá e lança a pedra. Afinal de contas, eles eram as testemunhas oculares. Lancem a pedra, porque é assim que está escrito na lei. Jesus só acrescentou um detalhe: se você estiver sem pecado, pode lançar. Cumpram a lei, se é que vocês podem cumpri-la. E então, todos se retiraram, deixando apenas Jesus e a mulher. Meus amigos anciãos, nós somos líderes desta igreja. Nós amamos essa igreja. Mas todos nós erramos. Todos nós nos equivocamos. E a prova disso é que nem os discípulos ficaram. Nem um ficou. Todos saíram. Por quê? Porque nenhum tinha justiça suficiente para permanecer ali. E diz que Jesus, olhando para a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? E ela então agora ergue a cabeça e, não vendo ninguém, diz: Senhor, ninguém me condenou. E Jesus olha para ela e diz assim: nem tampouco eu te condeno. Olha, o único que podia condenar porque ficou, olha para a mulher e diz: nem tampouco eu te condeno. No entanto, porém, vá e comece uma vida nova. Aí está. Vá e não peques mais. Eu quero encerrar a mensagem levando você a compreender o que é isso. Vá e comece uma vida nova. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 5. Aqui em Romanos capítulo 5. A partir do verso 19. Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês estão vendo aqui algumas pessoas que estarão hoje começando uma vida nova. Uma vida nova, podem ficar aqui por gentileza. Uma vida nova em Cristo Jesus. Entendam uma coisa. Onde entrou o pecado e abundou, diz o texto bíblico que superabundou a... Quero ouvir mais uma vez. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E esses estão aqui por causa da graça de Jesus. Por causa do sangue de Jesus. Eles creem em Jesus. E eles querem começar uma vida nova.
o que eles vão dizer para vocês através da Aline é que eles vão enterrar tudo o que está daqui para trás. E ai de alguém entre nós que desejar relembrar o que ficou para trás. Ninguém terá esse direito de olhar para trás e lembrar do passado de vocês. Sabe por quê? Porque onde o pecado entrou e abundou, superabundou a graça de Jesus. E hoje, pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, você se tornará uma nova criatura para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes? Olha aí. Todos estão felizes. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E que vocês continuem na presença do Senhor até que Ele volte. Eu convido a igreja, mais uma vez, como a gente fez da última vez que nós tivemos um batismo, a cantar comigo. A letra vai ser projetada e a gente vai cantar junto sobre as nossas crenças, para que esse povo possa publicamente declarar que eles também creem assim. Amém? Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade da saúde no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivermos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolva em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé na promessa que nos fez. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor, e todos nós unidos, amém, com Jesus vamos lá estar. Com Jesus vamos lá estar. Amém.
Queridos, nós estamos percebendo que hoje é um dia de festa. Já que o pastor já chegou, eu volto aqui. A irmã Regina. A irmã Regina se locomove com bastante dificuldade. Mas ela fez questão de selar a sua fé através do santo batismo. A irmã Regina
conhece Jesus Cristo há muitos anos. Por muitos anos, ela e o seu esposo e os seus filhos serviram o Senhor numa outra denominação. Depois de muitos anos servindo uma outra igreja, eles estudaram mais profundamente as Sagradas Escrituras. E eles perceberam que havia algumas verdades que eles ainda não conheciam. Dentre essas verdades, o 4º mandamento. Eles também descobriram que havia necessidade de renovar a fé através do santo batismo. O irmão Joaquim, alguns anos atrás, foi batizado nesta igreja. E hoje a sua esposa entra às águas batismais, dizendo: nós continuamos uma família unida. Vamos entrar no reino dos céus unidos. Nós e os nossos filhos. Depois da oração, eu faço o batismo da depois da mesa, eu faço o batismo. E me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar, e do frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é a nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E a vamos nos entregar toda a nossa vida, depor neste altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que ouviu meu clamor e em meu lugar
suportou minha dor, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Nosso grandioso Deus, mais uma vez nós temos a alegria de aqui na tua casa de oração entrarmos nesse tanque batismal. E dessa vez, Senhor, está conosco aqui a tua filha, a irmã Regina. Depois de muitos anos estudando a tua palavra, ela entra nesse tanque batismal para confirmar que ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Para a remissão dos seus pecados, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, como ministro do teu evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora. Sem pressa. Nós temos aqui agora o Bruno e a Bruna. 15 anos
e 13 anos. O Bruno não vai poder ser mais desbravador. Vai ser líder de desbravadores. A Bruna continuará desbravadora. Eu tive o privilégio de conhecer os dois e os seus pais. Ficou faltando os outros 3 irmãos deles. São 3 meninas, não são isso? Elas estão aqui? Estão? Ah, por gentileza, só uma? Já é o suficiente para me alegrar. Por favor, você pode se aproximar? Os pais. Onde estão os pais? Estão vindo a irmã Marta. A irmã Marta, eu conversei com ela por telefone. Isto, por favor, irmã Marta. Irmã Marta mora em Caldas Novas. Podem se aproximar. Esses 2 jovens, Bruno e Bruna, são muito bem educados pelos seus pais. Eu fiquei 1 hora mais ou menos na casa deles e deu para perceber a educação que eles receberam dos seus pais. Deus seja louvado pela educação desses 2 jovens. Eu vou batizar primeiro a Bruna. Vocês concordam comigo? Bruno, você não fica com raiva não, fica? Muito obrigado. Por favor, Bruno, você vai presenciar daqui. Nosso querido Deus, a Bruna, juntamente com seu irmão o Bruno, durante um bom tempo, eles estudaram as Sagradas Escrituras e descobriram que Jesus Cristo é um grande amigo. Mais do que amigo, Ele é o nosso Salvador. E conforme a profissão de fé da Bruna, cumprindo a ordem que o Senhor nos deixastes, como ministro do Evangelho, para a remissão dos pecados da Bruna, eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Mais uma vez, Senhor, nós levantamos a nossa voz até o Teu trono da graça. E dessa vez para entregarmos em Tuas mãos o jovem Bruno. Ele é um jovem tímido, que fala pouco, mas quando ele abre a sua boca, Senhor, dá para perceber o quão educado e inteligente é este jovem. Que ele seja uma bênção para a sua igreja. Que ele seja um grande líder de desbravadores. Que ao ser batizado, o Espírito do Senhor possa tomar conta da sua vida de tal maneira que ele possa não apenas viver o Evangelho, mas que ele possa alcançar muitas pessoas com o santo Evangelho. Cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados do Bruno, como ministro da Tua palavra, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, tá bem? Nós temos agora aqui a Adésia e seu filho João Vitor. O João Vitor tem uma história muito bonita. O João Vitor, quando era menor, e esse homem está crescendo demais, vocês podem ver, ó. Ele tinha um amiguinho chamado Pedro. E esse amiguinho Pedro o convidava para ir num lugar que a sua mãe não desejava muito que ele fosse. Um amiguinho, João Vitor, se chamava Pedro e o convidava para ir
num tal de clube de desbravadores, não é? E a mãe dele, a princípio, achou interessante, mas depois descobriu que o clube de desbravadores fazia parte da igreja adventista do sétimo dia. E ela, na época, pertencia a uma outra igreja. E ela disse assim, não pode ir para essa igreja não, porque vai atrapalhar a cabeça dele. Só que o amiguinho aqui do João Vitor, o Pedro, mesmo sendo pequeno, era insistente. Ele passava à porta da casa do João Vitor e dizia, João, vamos! E o João ficava desejoso de ir, e a mãe não podia impedi-lo. E ele tinha um desejo muito grande na época de participar do clube. Não é isso? Não vai poder participar mais. Não pode ser mais desbravador. A partir de hoje você vai ser líder de desbravador. O Pedro, que é o amigo do João Vitor, não mora mais aqui em Uberlândia. Porque se ele morasse, nós teríamos ele aqui conosco. Para deixar claro para ele que nós somos gratos por terem apresentado a esses dois aqui o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos sempre aos desbravadores, que são soldados do Senhor Jesus Cristo, e que apresentam a salvação a tantas e tantas pessoas. João Vitor, eu vou batizar primeiro a sua mãe, porque temos que obedecer à mamãe, sabe disso, né? Então, ela lá na sua casa deixou bem claro isso, né? Depois de batizada, agora tem que obedecer mais, não foi isso, irmã Désia? Está lembrado? Então, e líder de desbravador é obediente a Deus e aos pais, tá bem? Você vai esperar um pouquinho aqui, e eu vou fazer o batismo da sua mãe. Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque a irmã Désia, ela se encontra aqui neste tanque batismal para selar a sua fé através do santo batismo, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e para que ela comece uma nova vida, como ministro do teu evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Désia, pode aguardar um pouquinho para a senhora presenciar o batismo do João Vitor. Bondoso Deus, o João Vitor ainda é muito jovem, mas não jovem o suficiente para não tomar a decisão de servir ao Senhor. Este jovem desbravador vai seguir a sua vida espiritual ainda mais confiante no teu poder e na tua misericórdia. Que o Senhor possa cobrir este jovem com uma porção especial do teu Espírito, para que ele possa, Senhor nosso Deus, obedecer a tua palavra e assim alcançar outros mais para o reino do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Como ministro da tua palavra, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. A Thaís gostaria de solicitar a presença aqui do seu esposo, do seu filho e de todos aqueles que são próximos a ela, que estão vindo.
Muito bem. Todos que desejarem se aproximar. Muito bem. Seu esposo logo, logo também vai ser batizado, ele me disse. Amém. Ele está apenas resolvendo algumas questões para que ele possa também ser batizado e completar assim a família. Olha como sua esposa está emocionada. Então não te demores, amigo. Você sabe que nós somos o sacerdote do lar. E elas ficam olhando para nós, esperando que nós avancemos. Não é isso, Thaís? O pastor está apertando muito, irmãos? Não, né? Estou apertando um pouquinho, sabe por quê? Porque eu já conheço o casal. Há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, ele me disse, pastor, quero batizar. Lembra-se? Não me esqueci, não. Logo, logo você conseguirá resolver uma pequena situação para que você possa selar a sua fé também. Nosso querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós colocamos a vida da Thaís em Tuas mãos. E dessa vez, nós pedimos ao Senhor que possa dar a ela a sabedoria suficiente para que ela possa ajudar a sua família a ficar na presença do Senhor. A Thaís, conforme a sua profissão de fé, está declarando a todos que a vida dela pertence ao Senhor Jesus Cristo. Cumprindo, portanto, a tua ordem para a remissão dos seus pecados, eu a batizo agora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, aqui está o irmão Giovanni. Ele subiu essas escadas ali numa alegria tremenda. Passos largos. Quantos anos o senhor tem, irmão Giovanni? Fazer 80. Vai fazer 80 anos. 25 de agosto. 26 26? de novembro. 26 de novembro. Sopraram errado para mim. Ainda bem que o senhor está aqui para confirmar, 26 de novembro. Quantos aqui estão felizes com a decisão do irmão Giovanni? Olha, eu quero apresentar para o senhor um amigo meu. Ele tem 80 anos. Está sentadinho ali com a esposa dele, ó. Está vendo ali, ó? Fica em pé, irmão Thaís. Olha lá, ó. É teu amigo a partir de agora. Está vendo lá? Ele vai ficar responsável para, no dia do seu aniversário, me levar lá na casa do senhor para comer um bolo. Viu, irmão Thaís? O senhor se compromete comigo? 26 de novembro, na casa do irmão Giovanni, um bolo. E quem vai fazer é a irmã Jandira. Tá bem, irmã Jandira? É? Tá todo mundo querendo ir agora? É? Vamos pensar nisso depois. É com muita alegria que nós agora iremos processar o batismo do irmão Giovanni. Há algum familiar do irmão Giovanni aqui presente? Não? Irmão Ataídes, por gentileza. Irmã Jandira, acompanhe o seu esposo. Esses dois amigos aqui vão presenciar o batismo do Senhor. Fazem parte da sua família doravante. Estão me dizendo que
se a família do irmão Giovanni estivesse aqui, poderiam impedir-me de fazer o batismo. Ainda bem que os anjos não permitiram que viessem. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor venceu mais uma vez. Aqui está o teu filho, irmão Giovanni. Ele reconhece diante de todos que o Senhor é o seu Salvador. E cumprindo a determinação do Senhor, que diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, ele comparece a este templo e sela a sua fé nesta hora através do santo batismo. Cumprindo a ordem do Senhor, para a remissão dos pecados do irmão Giovanni, como ministro do teu evangelho, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Tampa o narizinho. Aqui, assim. Aqui, ó. Com essa mãozinha aqui, ó. Segura aqui. Isso. Tampa aqui. Isso. Dobra o joelhinho devagar. Isto. Muito bem. Desce o relógio. Aqui está a Tatiane. Ela quer convidar aqui os seus familiares e os seus amigos que vieram prestigiá-la nesse momento tão importante da sua vida. Por gentileza, os parentes, os amigos, se aproximem. Aqui. Pois é. Tiago está dizendo que ele é amigo, então ele está se aproximando. Por favor. Estão chegando os seus familiares, os seus amigos. Só os amigos mais próximos, senão vai vir a igreja toda. Que bom que o senhor veio, índio. Muito bem. Só vou pedir vocês que se coloquem numa posição que permita que todos presenciem o batismo dela. Só para eu conhecer melhor, porque eu não conheço seus familiares, sua tia, sua avó. Muito bem. Eu não tive o privilégio de ir à casa dela. No dia que nós marcamos, ela escapuliu. Era o aniversário dela, não é isso? Comeu o bolo sozinha. Tudo bem. Mas nós vamos no próximo, tá, Tatiane? Nosso querido Deus, a Tatiane também entra às águas batismais para selar a tua fé através do santo batismo. Cumprindo a ordem do Senhor, para que ela possa receber uma porção do teu Espírito, como ministro do teu Evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convidar aqui agora a família ECC, porque nós teremos agora no tanque batismal 3 pessoas que fazem parte dessa família: Rodolfo, Milene e Juscelino. Por gentileza, a família ECC, se aproxime.
Só peço a gentileza de vocês deixarem aqui um espaço para que todos contemplem. Que cena linda, hein? Você que não conhece essa família que está aqui vestida de branco, essa é a família ECC. Aí estão os filhos de Milene e Rodolfo. A esposa do Juscelino está chegando ali. Pode se aproximar. Milene e Rodolfo, marido e mulher. Juscelino, esposo da irmã Lucilma. Não é isso? E eu combinei que chamaria de Lu, não foi? Mais fácil para mim. A Lu não está aqui junto com o Juscelino. Ainda. Obrigado, irmã Carmen. Mas eu já espremi ela na casa dela também. Foi ou não foi, Lu? Próximo batismo ela vai estar aqui. Amém. E o Juscelino vai entrar junto. Amém. Combinado? Amém. Próximo batismo, Lu. Nós gostaríamos de ver você aqui decidindo do lado de Jesus Cristo. Eu vou pedir licença um pouquinho para o Juscelino. Por quê? Porque eu quero fazer o batismo desses dois. Vou pedir que você fique aqui, ó, no cantinho. Essa família aqui tem uma história de luta muito intensa. Só quem os conhece bem de perto sabe o quanto foi difícil chegar nesta hora. Se não fosse pela fé em Jesus Cristo, aqui eles não estariam. Mas Jesus venceu também na vida deles. Olhe quantos oraram por vocês esse período de tempo, Rodolfo e Milene. Quantos continuarão orando por eles? É a sua família. Vocês nunca estarão sozinhos, porque nós fazemos parte dessa família. Nós amamos vocês de coração. E nós queremos que mesmo diante das dificuldades que vocês possam enfrentar doravante, não desistam. Nunca. Segurem firmes nas mãos do Senhor. E pode contar com a família ECC, pode contar com a família adventista do sétimo dia. Eu vou batizar primeiro o Rodolfo. Por quê? Porque ele é o sacerdote do lar. Vai ficar sobre você, meu amigo, a responsabilidade de conduzir a sua família todos os dias aos pés da cruz. Tá bem? Por favor, aqui. Nosso grandioso Deus, nós queremos enaltecer o Teu nome, porque diante de tantas provações, diante de tantos problemas e barreiras que se colocaram diante do Rodolfo, ele confiou no Senhor e o Senhor deu a ele a certeza de que essa é a melhor decisão a tomar. O Rodolfo, Senhor Deus, suplica que o Senhor jamais o deixe caminhar sozinho. Ele pede que o Senhor possa resolver todos os seus problemas. E que o Senhor faça isso na hora que o Senhor achar que é o melhor para a sua vida. Mas uma coisa nós te pedimos, ó Pai. E jamais a parte da vida do Rodolfo, teu Santo Espírito. Que ele possa ouvir a tua voz todos os dias. E segurando nas tuas fortes mãos, ele prossiga até o dia em que ele entrará nas portas do céu com a sua família. Como ministro do teu evangelho, cumprindo a determinação do Senhor para a remissão de todos os pecados do Rodolfo. Nesta hora eu o batizo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Dobra o joelho um pouquinho. Isso. A Milene vai ter uma grande responsabilidade doravante. A sua responsabilidade agora, Milene,
é continuar dando forças a seu esposo, para como sacerdote do lar, ele não desista do caminho da salvação. Seja sábia, seja prudente, seja como você já é, mansa, porque o homem é alto demais, né? Grande. Mas se você conquistou o coração dele, certamente é porque você foi sábia. E que o Espírito de Deus continue conduzindo a sua família. E que a sua família, mesmo enfrentando problemas, continue unida até a volta de Jesus. Nosso bondoso Deus, nós colocamos a Milene em tuas santas mãos e rogamos ao Senhor que possa derramar sobre ela bênção sem medida. Que ela continue crescendo no conhecimento da tua palavra, que ela continue a edificar o seu lar, que ela continue sendo uma mãe zelosa para com seus filhos e que ela seja um grande exemplo de mulher e principalmente de cristã. Como ministro do teu evangelho, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e que para o Espírito Santo abunde em sua vida. Eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Dobra o joelho um pouquinho. Deus abençoe você. O Juscelino tem uma história incrível. Ele é o tipo de homem que demora um pouquinho para tomar as suas decisões. Não que ele seja enrolado. Eu o conheço, estive à casa dele. Mas é porque ele precisa ser convencido de que isso é o certo a fazer. O Juscelino atua na área do direito. Difícil convencer esse homem, viu, irmãos? Mas o Espírito de Deus, a palavra do Senhor, é suficiente para fazer isto. Amém. O Juscelino participa no pequeno grupo da irmã Carmen. Estive lá algumas vezes e pude ver a alegria dele. Já há 2 anos, não é isso, Juscelino? 2 anos. 2 anos. E ele também faz parte da família ECC. Lu, próximo batismo é o seu. Nesse tanque, com o Juscelino. Tá bem? Ela é mais difícil ainda. Mas Deus é maior. É, verdade. Mas Deus já fez a obra no coração dela. É pouca coisa e ela estará conosco aqui nesse tanque batismal. Nosso bondoso Deus, tem em minhas mãos agora o teu servo, o irmão Juscelino. Ele é um homem sincero, estudioso das Sagradas Escrituras. E durante aproximadamente 2 anos, ele tem dedicado ao estudo da tua palavra. E hoje, conforme o teu chamado para a vida dele, ele comparece a esse tanque batismal para poder atender o chamado de entregar a sua vida através do santo batismo. Cumprindo a ordem do Senhor, para a remissão dos seus pecados e como ministro do teu evangelho, eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra o joelho. Deus abençoe você. Deus abençoe. Como está a sua esposa? Se quiser cumprimentar a sua...
nós gostaríamos de convidar os pais da irmã Roseli. Eles estão presentes. Seu Antônio também está sendo solicitado. Os seus familiares, os seus amigos, o esposo dela está pedindo que se aproxime. Não? Me perdoe, entendi errado. Os seus pais estão vindo. A irmã Roseli está me solicitando aqui a presença do irmão Jandson. Jandson, por gentileza. Obrigado pela presença de todos. A irmã Roseli fica extremamente feliz pela presença de vocês. Que bom que a senhora tem ainda os seus pais. Que exemplo de vida a senhora está dando para eles agora? 61 anos de casados. 61 anos de casados. Deus seja louvado. Pode participar da família CC também, tá? É. Irmão Ataídes, quantos anos de casado o senhor tem? Cadê irmão Ataídes? 50? 54. Vocês ganharam por pouco. Diferença pequena. Vai concorrendo com eles aí. Irmã Roseli, tem mais alguém que a senhora gostaria de chamar? Estão ali o Antônio, mas a esposa. Ah, tá. O Antônio já está ali com a esposa. Mais alguém? A Marlene, que já está aqui. Estão todos aqui, então. Vamos fazer, então, o seu batismo. Maravilhoso Deus. Nós louvamos o seu nome esta vez mais, porque a irmã Roseli atendeu ao chamado do Senhor para a vida dela, cumprindo a ordem do Senhor, para a remissão dos seus pecados e para que o Espírito do Senhor possa se fazer ainda mais marcante em sua vida, como ministro do teu Evangelho, cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo. Eu a batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar aqui a família Uberlândia Coral, por gentileza. A família Uberlândia Coral tem a alegria de ter o Pietro como componente dessa família. Eu estava aqui o tempo todo, o maestro Thiago dizendo assim, não esquece de chamar a família Uberlândia Coral. Tamanho é o carinho que ele tem por você, por essa família. Só que nós temos alguém muito especial na vida do irmão Pietro. Seu filho, Giovanni, não é isso? E o Giovanni não pôde comparecer hoje na cerimônia batismal do seu pai. Mas ele não te esqueceu. Ele colocou um vídeo para que você pudesse ser prestigiado nesse instante. Por favor, irmãos, vamos fazer silêncio para ouvirmos então o Giovanni que quer falar para o Pietro. Pode soltar. Oi, pai. Olá, oi, pai, tudo bem? Olá, Igreja de Uberlândia, tudo jóia? Estou muito feliz pelo batismo do meu pai. Infelizmente eu não pude estar eu estou aqui em São Paulo, mas eu orei muito, eu e a Lohane oramos muito para essa realização. E, nossa, eu não tenho palavras para falar o quão eu estou feliz. Então, pai, Deus te abençoe muito, eu sinto muito sua falta.
E pode ficar tranquilo que estaremos orando sempre contigo, por ti. Beijão. Pietro, eu não fiquei feliz com esse vídeo. Por quê? Porque o Leandro lá soltou o vídeo, mas o áudio estava ainda baixo. Eu não conseguia ouvir nitidamente o que o Giovanni queria dizer. Eu creio que você também não ouviu. Então, não ficou bom. Eu queria ouvir o Giovanni falar. Giovanni, você está me ouvindo? Está ouvindo, Giovanni? Onde está o áudio do Giovanni? Ah, agora sim! Por favor, Giovanni. Agora sim. Você acha que ele deixaria de vir? Você educou bem o seu filho. Aí está ele para poder dizer para você que você é o melhor pai desse mundo. Deus continue abençoando a sua família. Deus continue abençoando o Giovanni. Amém. E que você possa entrar no reino dos céus de mãos dadas com a sua família. Amém. Nosso maravilhoso Deus, como é bonito ver o Pietro e o seu filho Giovanni se abraçarem, se tocarem. Tudo isso é possível porque o Senhor Jesus Cristo é o instrutor, melhor dizendo, é o instrutor da vida do Giovanni e da vida também do Pietro. Nós ficamos emocionados em perceber que essa família é uma família que pertence ao Senhor Jesus Cristo. O Pietro, nesta manhã, coloca a sua vida completamente em tuas mãos. E cumprindo a ordem do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, para que ele possa começar uma vida nova, uma novidade de vida na sua presença ainda mais, como ministro do teu evangelho. Eu o batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Dobra o joelho um pouquinho. Deus abençoe você. Amigos, eu sei que todos estão com o horário já estendido, mas nós não podemos deixar de orar por aqueles que estão para se decidirem do lado do Senhor Jesus Cristo. Pietro, por gentileza. Eu quero fazer um apelo bem breve. Eu não posso sair desse tanque batismal sem fazê-lo. O Pietro, por alguns motivos que a vida colocaram diante dele, ficou por um período de tempo longe da comunhão da igreja, mas nunca saiu da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se nessa manhã tem alguém aqui conosco, que por um motivo ou outro da vida também precisou sair da comunhão da igreja. Há alguém nessa manhã que teria coragem de dizer sim, eu, por um motivo ou outro, sair da comunhão da igreja? Não temos? Se não temos, Deus seja louvado. Sinal que todos estão em comunhão com a igreja e também com o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, me permita só fazer uma oração para podermos encerrarmos esse momento tão especial na vida do Pietro. Pai querido, obrigado por cada uma dessas pessoas que atenderam ao teu chamado. Existem outras que nunca tomaram a decisão de selarem a fé através do santo batismo, mas estão estudando as Sagradas Escrituras e logo, logo estarão aqui conosco para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe os irmãos que nos ouvem nesta hora aqui, neste tempo,
aqueles que nos acompanham, quem sabe, pela internet. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.